O nosso curso de cálculo numérico começa com a questão fundamental de como representar os números no computador e quais são os problemas que estão associados a essas representações. Mas antes da gente falar dos computadores modernos, a gente precisa retroceder um pouquinho na história e pensar nas origens de tudo isso. E é curioso que o nome cálculo numérico não é por acaso que ele compartilha o mesmo cálculo de cálculo renal, por exemplo. É cálculo porque em latim calculi eram as pedrinhas pequenas, eram pedrinhas que eram usadas para auxiliar na contagem. Então você pode imaginar um pastor separando umas pedrinhas para ajudar a contar quantas ovelhas ele está cuidando, por exemplo. Mas acabou virando também a pedrinha que a gente tem no rim. Então é o mesmo cálculo. Cálculo vem daí, vem de pedra que é usada para auxiliar a contagem. Isso quer dizer que o homem desde sempre já vem usando os dispositivos que ele encontra na natureza ou que ele constrói para auxiliar os cálculos. E talvez não precise nem da natureza, né? A gente sabe que as pessoas contam na mão também desde tempos ancestrais e possivelmente então o começo de tudo tenha sido a gente com a gente mesmo, né? A gente olhando para o nosso próprio corpo e pensando em representações de números que surgem do nosso corpo. A gente ocidental, quando hoje em dia olha para as nossas próprias mãos, a gente olha e vê 10 dedos e naturalmente pensa em contar de 1 até 10 usando os nossos dedos. Mas esse não é o único jeito de contar usando os dedos. Apesar de contar usando os dedos ser meio universal, como que a gente vai contar não é tão universal assim. E em algumas regiões da Ásia, eles usavam um método para contar, não considerando cada dedo como uma unidade, mas considerando cada falange do dedo como uma unidade diferente. Então, usando uma mão só, conforme o polegar aponta para essa falange, ou para essa falange, ou para essa falange, a gente teria a representação do número 1, 2, 3, e assim por diante, permitindo que a gente contasse com uma mão só até o número 12. Com a outra mão, então, a gente infere a princípio que seria possível contar até 24, né? Então 12 mais 12. Mas na verdade dá para contar até 144. Se a gente faz uma contagem em base 12, como se fosse uma contagem de dúzias, a gente consegue contar muito mais. Então você pode pensar que a mão esquerda conta a quantidade de dúzias cheias. Por exemplo, o dedão aqui vai corresponder a duas dúzias, que são 24, e aí na outra mão você pode contar mais algumas unidades. Então se você fosse colocar 20, contar até 30, por exemplo, seria 2 vezes 24, então em uma mão você colocaria o polegar nessa falange, na outra mão você coloca o polegar nessa falange aqui de cima, e isso seria 2 vezes 12 mais 6, totalizando 30. O que eu quero dizer aqui é que a gente pode representar os números em diferentes bases, e no nosso curso a gente vai usar principalmente base 10 e base 2, né, decimal e binária, mas elas não são as únicas bases possíveis, e estejam sempre abertos à possibilidade de pensar de formas que não são as mais diretas e intuitivas. Passando agora para dispositivos construídos mesmo. Um dispositivo que foi, de novo, inventado na Ásia, então supostamente construído na China e depois popularizado no Japão, é o soroban. Soroban é um tipo de ábaco em que as pessoas podem fazer operações subindo e descendo as bolinhas. Ele é baseado num sistema decimal. Eu vou deixar os dois vídeos, esses dois vídeos eu vou colocar aqui nos comentários também desse vídeo que eu estou apresentando. E eu recomendo fortemente que vocês tiverem um tempinho que assistam, especialmente a esse vídeo da competição, para vocês verem algumas crianças, a velocidade com que elas conseguem fazer as operações num ábaco desse, ou até mesmo sem usar as mãos. Às vezes a pessoa chega num ponto de fluência em que ela imagina que está usando o ábaco, ela só mexe os dedos, mas ela faz como se fosse no ar e consegue fazer as contas desse jeito. Isso aqui já é, no nosso, que a gente chama de período medieval, né, já é mais, nem medieval, é mais recente que isso, já é, já são dispositivos construídos com o intuito de fazer um cálculo, né, não é
simplesmente uma pedra que a gente achou no chão, é algo que tem um trabalho intelectual nessa direção. Mas é algo bastante antigo, né? Então já são mais de 400 anos em que o homem vem tentando construir esse tipo de dispositivo. 400 anos se a gente olha por esse lado aqui, né? A gente consegue retroceder ainda mais no tempo e pensar em outros sistemas computacionais que eram usados aqui na América. Então, os Incas, aqui na nossa região da América do Sul, eles tinham um sistema de numeração que eram chamados quipus. A gente encontra na literatura escrito das duas formas. Em espanhol é mais comum assim, em quechua é mais comum como com K. As duas coisas querem dizer a mesma coisa, que são esses fiozinhos com uns nós. E aparentemente o pessoal não deu muita bola para isso no começo. Os incas não tinham uma linguagem escrita, então a gente não sabe exatamente o que eles queriam representar com isso. Mas tem uma quantidade tremenda de estudos a respeito dos quipus. E a gente sabe que eles representavam quantidades numéricas nos quipus por meio dos nós. E, de novo, quantidades extremamente grandes. Assim como com os dedos da mão a gente pode contar até mais do que 10, você não precisa fazer 10 mil nós para contar até 10 mil. Então, eles tinham seções diferentes de um fio, correspondendo à unidade, dezena, centena e assim por diante. E aí a quantidade de nós em uma dada seção corresponde ao número que a gente colocaria ali, né? O algarismo que a gente escreveria ali. Tem algumas, por exemplo, para números maiores, eles tinham algumas voltinhas diferentes, então não é, não é tão assim intuitivo, não é só o número de voltinhas. E a gente também não conhece tudo a respeito disso, tem algumas especulações de que conforme a cor do quipu ou alguma outra relação entre eles, do material com que eles eram feitos, eles podiam codificar alguma informação a mais, mas isso a gente não tem certeza, isso são especulações teóricas ainda, e provavelmente a gente não vai confirmar isso nunca, essa informação se perdeu. No entanto, de novo, a mesma ideia da gente ter uma base de um sistema de numeração para representar alguns números de uma forma mais de um lado para ter uma coisa mais perene, mais duradoura. Então os incas usavam isso como registro de doações, registros de oferendas, registros de produções agrícolas, e também para facilitar a conta, para conseguir enxergar a relação entre quantidades de números. Também era possível ser feito dessa forma. A gente, obviamente, nesse curso vai tratar de ferramentas computacionais. Então a gente já está num período da história em que a nossa ferramenta primordial é uma pedra que a gente engana ela a pensar, como diz esse tweet. Mas os fundamentos os fundamentos teóricos que estão por trás disso, eles também são de períodos muito mais antigos. Então, os nossos computadores vão trabalhar com um sistema binário que ele foi, até onde a gente sabe, inventado por Leibniz. Leibniz, o mesmo que inventou o cálculo, né? O mesmo, simultaneamente, talvez, ao Newton. Então, esse é final do século XVII, que ele inventa um sistema de numeração baseado em 0 e 1. E a inspiração dele era mais filosófica. O Leibniz era filósofo também, e ele estava pensando nessa questão do bem e o mal, essas coisas de dualidade. Ele tinha algumas inspirações do I Ching. Naquele momento não tinha uma aplicação prática mesmo, né? Como aquela primeira piadinha que eu mostrei para vocês de contar nas mãos. Inicialmente isso aqui era só uma forma, era uma ideia que ele estava explorando. Mesmo os primeiros programas de computador, esse aqui pode ser uma informação surpreendente para muita gente, que o que a gente considera como o primeiro software, o primeiro código de computador, o código escrito para fazer operações computacionais, seria o da Ada Lovelace, na Inglaterra, no século XIX. Então, antes do nosso computador moderno, a gente já tinha programas de computadores. Ela foi responsável por separar entre o hardware e o software. Se a gente pensa no nosso Soroban aqui, o Soroban é o hardware, é o próprio equipamento em que a gente faz a conta. E as calculadoras que a gente tinha até essa época eram calculadoras mecânicas, eram calculadoras que giravam engrenagens para poder fazer as operações. Ela foi a primeira pessoa a ter a ideia de escrever um código, então de ter alguma coisa que se transformasse
À medida que eu quero mudar a operação que eu quero fazer, eu uso a mesma máquina, mas eu faço essa máquina operar de formas diferentes. E na época eles não conseguiram implementar isso, isso foi necessário a toda a questão de miniaturização e de eletrônica para a gente conseguir chegar no nosso computador moderno. No entanto, um problema que os nossos computadores modernos não resolvem e que vai ser a temática de toda essa aula é que os nossos computadores, mesmo sendo modernos, miniaturizados e tudo mais, eles são sempre finitos. Então a gente não consegue representar qualquer coisa. É óbvio que se a gente for representar um número que nem π, a gente vai ter um problema porque o número é infinito, mas a gente não tem uma capacidade infinita. E essa questão é o que está na raiz de todos os problemas da nossa aula de hoje. Mas, enfim, abstraindo essa questão do π, que claramente é um problema, né, que a gente já vê que é um número infinito e que é um número irracional, com uma quantidade infinita de casas depois da vírgula, vamos tentar pensar em algumas coisas mais simples. Né? A gente pode, talvez, ingenuamente, pensar que um computador nunca faz nada de errado. Mas é óbvio que se vocês chegaram até aqui e já cumpriram alguma matéria de programação na vida, vocês sabem que é bastante fácil fazer o computador cometer erros. Mas talvez vocês estejam pensando, tá bom, vai, o computador calculava alguma coisa errada porque eu estava mandando ele fazer a coisa errada, né? Eu cometi um erro de lógica, cometi um erro de sintaxe, não sei, cometi algum erro no meu programa, e aí, obviamente, o programa não deu o resultado esperado, mas, no fundo, a culpa seria minha e não do computador. Mais ou menos. A gente pode, por exemplo, fazer um testezinho aqui. Vamos trazer alguma... Eu vou fazer no Excel e fazer essa continha básica. Eu vou somar 100 vezes o número 0,5 e eu vou somar 100 vezes o número 0,1. Então, eu vou escrever o número 0,5, eu vou arrastar ele 100 vezes. 100 vezes 0,5, como todos nós sabemos, tem que dar 50. Então, eu vou arrastar aqui até o 100. E essa última célula vai ser a soma de todo mundo que vem antes. Então, evidentemente, a nossa soma de todo mundo está dando 50. Até aqui, nada de interessante. Eu posso fazer a mesma coisa com o 0,1. Então, eu também vou escrever 0,1 em uma centena de células. Escrevi 0,1 em uma centena de células. Eu vou arrastar essa fórmula daqui para cá, para que ela faça também a soma de 100 vezes 0,1. E 100 vezes 0,1 vai dar 10. Também até aqui, nada de interessante. Aonde está o problema? O problema é que esses números não são exatamente esses números. E se a gente coloca mais casas decimais, vou colocar nos dois ao mesmo tempo, e aparentemente não tem nada acontecendo, né? Mas conforme a gente progride, deixa eu ajeitar essa coluna, conforme a gente vai colocando um número cada vez maior de casas decimais, surpresa, surpresa, o nosso 10 não era tão 10 assim. Então, a gente chegou à conclusão que 100 vezes 0,1 não é exatamente igual a 10. E, por outro lado, 100 vezes 0,5 é igual a 50. Estranho, né? Estranho porque a gente está fazendo uma conta aqui tão trivial e que a gente, não, a princípio, não veria problema nisso. O problema que está acontecendo aqui é muito parecido com aquelas calculadoras, aquelas bem simplesonas, aquelas que a gente vê no comércio de vez em quando. Eu vou trazer aqui um site que representa uma calculadora dessas, e talvez vocês já tenham feito essa brincadeira de fazer, por exemplo, 1 dividido por 3. 1 dividido por 3, 0,3333. Se eu faço esse resultado multiplicado por 3, ele me dá 0,999. Então eu fiz 1 dividido por 3 multiplicado por 3, algo que a gente sabe que é igual a 1, mas uma calculadora dessa não me dá um 1 exato. Por outro lado, se eu fizer no meu Google aqui 1 dividido por 3 multiplicado por 3, a calculadora do Google consegue interpretar isso corretamente e sabe que 1 dividido por 3 multiplicado por 3 dá corretamente 1. Então, tem formas e formas de fazer a conta, algumas certas, outras erradas,
tem problemas que podem aparecer em alguns casos e em outros não. Isso tudo para dizer para vocês que o computador, sem dúvida, quebra um galho tremendo para a gente, mas ele também traz alguns problemas que são um pouco inesperados e que a gente tem que investigar melhor.